Pessoal, continuando então nossa reflexão aqui em Tiago capítulo 4, versículos 13 em diante. Tiago diz: Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. E Tiago aqui está denunciando esta arrogância, esta soberba do coração humano, de tentar estabelecer projetos, planos em sua vida, desconsiderando Deus. E Tiago vai dizer que esses projetos humanos são falíveis, principalmente quando desconsideramos Deus, porque a vida é complicada demais para vivê-la sozinho. A gente precisa da orientação, da sabedoria, da direção de Deus na nossa vida. A vida é incerta demais, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então eu preciso desta sabedoria futura de Deus para conduzir a minha vida futura. A vida é passageira, ela termina, ela acaba e acaba rapidamente. Ninguém aqui tem uma carta branca dizendo que você vai viver X anos, né? Vamos viver toda a nossa expectativa de vida. A gente espera viver nossos 70, 80, 90 anos, mas eu posso tombar a qualquer momento. Todos os dias as pessoas tombam, com 2, com 3, com 10, com 15... todos os dias muitas pessoas jovens estão tombando, a vida terminou, a vida passou para eles. E agora, em quarto lugar, Tiago vai dizer que esta vida complexa, incerta e passageira, ela é dependente de Deus. Tiago está dizendo, você depende de Deus para viver. Por isso ele diz, em vez disso devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos. Queridos, Tiago está dizendo o seguinte, viver não é fruto do acaso. A vida não é obra do acaso. A vida não é simplesmente uma evolução. A vida não é simplesmente fruto de uma explosão. A vida não é simplesmente elementos da biologia que se unem por forças químicas, físicas, e por conta dessas uniões nós temos uma transformação e a vida acontece. Tiago está dizendo, vida é dádiva de Deus. Viver é um milagre da providência e da soberania de Deus. Estarmos vivos é manifestação da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça. À luz da palavra de Deus, nós fomos criados por Deus. Deus criou todas as coisas. Deus trouxe todo este universo à existência. Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou um boneco de barro, uma estrutura física de barro. E Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E esse homem passou a ser alma vivente. Nós não éramos alma vivente, nós não tínhamos vida, mas Deus nos deu a vida. Ele soprou em nós a vida, Ele nos energizou com o seu hálito, nos fazendo seres vivos, almas viventes. O físico se uniu ao espiritual de Deus, e agora nos tornamos esses seres que falam, que pensam, que andam, que sentem, que conseguem elaborar equações complexas, que produzem, que constroem, que se relacionam, que produzem filhos. Isso é maravilhoso, mas isso é dádiva de Deus. Deus é o criador da vida. E não apenas o Criador, Deus é o mantenedor desta vida. Deus dá a vida, Deus sustenta a vida e Deus tira a vida quando Ele quiser. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então estarmos vivos aqui não é um acontecimento casual, não é uma coisa fortuita. Estarmos vivos aqui é manifestação da graça de Deus. Deus nos permite viver. Por isso que Jeremias disse, se não fossem as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, por certo que nós já teríamos sido consumidos. Mas Deus tem exercido a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, na geração após geração, ano após ano, permitindo que nós vivamos. Isso é maravilhoso.
Agora, por que Deus permite que nós vivamos? Por que Ele nos dá 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou 100 anos de vida? Para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos reconhecê-lo, para que nós possamos servi-lo. A Bíblia nos ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele nos dá esta vida, Ele permite-nos viver, para que possamos reconhecê-lo como nosso Deus, reconhecer a nossa total e completa dependência de Deus. O problema é que muitos de nós não reconhecem isso, não admitem isso, vivem a vida que Deus lhes dá, como se Deus não existisse. Viver é dádiva de Deus. Deus nos energizou com o fôlego da vida. Essas lâmpadas estão acesas porque tem energia. Existe uma fonte de energia que em algum lugar está produzindo energia. Essa fonte de energia está sendo canalizada para estas lâmpadas através de muitos cabos que vêm das centrais elétricas, passam aí pelas ruas e chegam até aqui. Se esta fonte de energia queimar, parar de funcionar, imediatamente estas lâmpadas se apagam? Elas se apagam. Elas continuam sendo lâmpadas, elas continuam com todos os seus sistemas em perfeito funcionamento, mas elas não funcionam por quê? Porque a energia se separou do instrumento chamado lâmpada. Quando a energia se separa do instrumento chamado lâmpada, a lâmpada se apaga, porque ela só funciona se ela estiver energizada. Assim também conosco, nós somos como que uma lâmpada, um corpo físico que foi energizado pelo hálito de Deus, recebemos vida. Morrer não é cessação da existência, morrer é separação de elementos. É Deus separar o espiritual do físico, e quando Ele tira o fôlego da vida, esse corpo tomba. Ele cai, ele continua com braços, com pernas, com mente, com cérebro, com fígado, com rins, com baço, com coração, mas sem o fôlego da vida ele está morto. E se Deus quiser levantá-lo de novo, ele levanta. A Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias, já estava em estado de decomposição. Aí Jesus Cristo foi até lá e disse: Lázaro, sai para fora. Quando ele falou, a palavra de Deus novamente energizou o corpo de Lázaro, e aquele que estava morto no sepulcro, já em estado de apodrecimento, foi energizado novamente pela vida de Deus. Imediatamente foi pum, né? E os seus braços começaram a se movimentar, suas pernas começaram a se mexer, seu coração começou a bater novamente, pulmões começaram a funcionar, e aquele homem saiu, feito ali, aquele cadáver todo enfaixado, e Jesus disse: tirai dele as faixas. Ele foi energizado novamente por esta vida de Deus. Viver é manifestação da graça de Deus. E Deus nos deu esta vida para que possamos amá-lo. E será que temos amado? É isso que Tiago está condenando aqui. Ele diz assim: entretanto agora vocês ficam se jactando das vossas arrogantes pretensões. Vocês não entendem que para fazer projetos vocês precisam estar vivos. E vocês não entendem que para estar vivos vocês dependem de Deus. E se vocês dependem de Deus para viver, por que fazem projetos desconsiderando Deus? Eu tenho 2 filhos, um de 16 e uma menina de 13 anos. E eles dependem de mim para viver. Dependem de mim para comer, para beber, para estudar, para vestir. Eles dependem de mim, eu os sustento. Eles são meus filhos, eu sou responsável por eles. E eles não chegam lá em casa e dizem: papai, final de semana eu vou para tal lugar, para a casa de meu amigo, e vou ficar lá sábado e domingo. Eles não dizem isso, porque eles me respeitam como seu pai. Eles podem até planejar isso, eles podem até querer isso, mas eles chegam para mim e dizem: papai, final de semana eu posso ir para tal lugar, fulano de tal me convidou para passar lá com ele o final de semana, posso ir dormir na casa dele? E nós vamos sentar juntos e vamos avaliar a condição, as condições, as situações, os prós e os contras, ver se não tem muito trabalho, muito dever de casa, ver o tipo de família, ver se o local não é muito perigoso, ver se realmente isso é verdade. E dependendo das condições, eu posso permitir que ele vá, ou posso não permitir. Eu sou o pai dele, eu sou responsável por ele. E se eu trato o meu filho desta forma, e ele não pode fazer projetos sem a minha aprovação, assim como a reitoria não pode sair por aí fazendo projetos à la vontade, sem a aprovação de um órgão superior,
Nem o reitor, que é a autoridade máxima, pode fazer da universidade o que ele quiser. Ele precisa passar seus projetos, uma avaliação de entidades superiores, de um conselho, de uma diretoria maior. Por que muitas vezes a gente vive nossa vida desconsiderando aquele que é o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Deus quer que nós o consideremos, por isso Ele nos dá vida. Você tem tido 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de vida para reconhecê-lo como Deus, para amá-lo, para servi-lo. E você pode perder esse tempo, porque essa vida vai terminar um dia, para mim e para você. Ela vai terminar. E quando ela terminar, vai existir uma diferença muito nítida entre aqueles que aproveitaram esse tempo e honraram a Deus, e reconheceram Deus, e viveram na presença de Deus, e deram a Ele o devido reconhecimento por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. E aqueles que usaram a vida de Deus, o corpo que Deus deu, dons e talentos e habilidades que Deus deu, que usaram todos os recursos de Deus e viveram como se Deus não existisse. Deram as costas para Ele. Pode ter certeza que o destino dessas duas pessoas será bem diferente à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. E você pode dizer, pastor, isso tudo é tolice, isso é história da carochinha, Deus não existe, não existe céu, não existe inferno, não existe vida eterna, não existe julgamento, quando a gente morrer isso tudo acaba, nós somos frutos de uma evolução, de uma explosão cósmica. Tudo bem, é um direito seu, é uma aposta, faça essa aposta. Eu aposto que Deus existe, eu aposto que existe céu e inferno, eu aposto que existe julgamento, eu aposto que aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus e vivem para a glória de Deus, quando terminar, terão vida eterna na presença do Senhor. Você pode apostar o contrário, você pode apostar que não existe Deus, não existe julgamento, não existe céu, não existe inferno. Se não existir, eu não perdi nada. Eu vivi uma vida boa, uma vida saudável, uma vida de esperança. E o dia que essa vida terminar, se tudo isso que a Bíblia ensina for mentira, eu não perdi nada. Mas se tudo isso que a Bíblia disser for verdade, pode ter certeza que aqueles que não viveram para Deus perderam tudo. E é isso que eu quero que cada um de nós entenda. Essa é a minha missão como profeta de Deus nesse lugar. Mostrar que nós somos total e completamente dependentes de Deus. Você só está vivo aqui porque Deus permite. E Tiago está dizendo, então, antes de fazer qualquer projeto, consulte aquele que é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Diga, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Respeite a Deus, honre a Deus com a sua vida. Pode ter certeza, creio eu, esta é a melhor aposta que nós fazemos na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.